capítulos de 22 a 26 do ACR trazem para a gente? Eles vão trazer regras para você escolher qual nome ou qual forma do nome daquela pessoa ou daquela entidade coletiva você vai utilizar como ponto de acesso. Vai trazer regras para você criar o ponto de acesso utilizando esse nome que você escolheu, ou essa forma do nome que você escolheu. E vai também trazer regras para você, dizendo o que você precisa acrescentar ou omitir desse ponto de acesso que você criou. E também, no final, lá no capítulo 26, regras para você criar as remissivas para esses pontos de acesso que você criou, utilizando os capítulos de 22 a 25. Isso vai ficar mais concreto no material do curso, quando vocês forem ver em detalhes quais são as regras, por exemplo, para escolher o ponto de acesso para uma pessoa ou o ponto de acesso para uma entidade coletiva. O que a gente vai ver aqui agora é apenas um resumo bem geral, bem resumido mesmo, sobre as regras presentes nestes capítulos. Bom, o capítulo 22 vai dizer para a gente como deve ser o ponto de acesso para o nome pessoal, ou seja, para o nome de pessoa. Não necessariamente essa pessoa precisa existir, tá bom? Pode ser um pseudônimo, pode ser um heterônimo, mas é um nome pessoal, é um nome de pessoa. Então a gente vai tratar segundo as regras do capítulo 22. De modo geral, qual vai ser a forma do ponto de acesso para um nome pessoal? Vai ser sobrenome, vírgula nome. Existem aí N situações, N exceções que a gente vai utilizar outra forma. Por exemplo, se for um nome espanhol, se for um nome com hífen, se for um nome com um artigo, enfim, todas essas exceções que às vezes decorrem do idioma daquele nome. E vale lembrar também que a tradução brasileira do ACR2 contém um apêndice específico para nomes em língua portuguesa. Então, convém consultar esse apêndice se você se deparar com uma situação na qual as regras gerais aí dadas no capítulo 22 não estejam sendo apropriadas, você perceba que tem alguma coisa errada aí, você vai consultar o apêndice para saber qual é a forma correta de lidar com esse nome de língua portuguesa. O capítulo 23, às vezes a gente nem fala nele com bastante profundidade. Por quê? Porque ele serve, na verdade, de apoio ao capítulo 24. Principalmente de apoio ao capítulo 24. O capítulo 23 diz respeito aos nomes geográficos. Nomes de lugar, seja uma cidade, um estado, um país, uma província, um condado, enfim, nomes geográficos. Só que esses nomes geográficos são usados não isoladamente, eles são usados sempre em algum contexto com alguma outra coisa. Por exemplo, eles são usados para fazer distinção entre entidades coletivas que contêm o mesmo nome. Então, você tem duas entidades coletivas com o mesmo nome, você acrescenta na frente do nome delas o local em que cada uma está situado, o local em que cada uma delas atua. Isso vai ajudar você a distinguir uma da outra. Como acréscimo a outros nomes de entidades, por exemplo, nome de conferência. Então, você tem um evento X que ocorreu no lugar X, você tem um evento X que ocorreu no lugar Y, mas com aquele outro número, com aquele outro ano. Então, você vai utilizar o nome geográfico para distinguir um evento do outro, uma edição daquele evento de outra edição. E também como ponto de acesso para governos e para comunidades que não são governos, mas que agem como governos. O que significa essas comunidades, essas entidades coletivas que são governos? Por exemplo, nós vamos falar do Brasil enquanto governo, a gente vai utilizar o nome desse local geográfico, no caso, Brasil. Se a gente vai falar do estado do Rio de Janeiro enquanto governo do estado do Rio de Janeiro, a gente vai utilizar Rio de Janeiro, o nome do local geográfico. Se vamos utilizar a cidade de Fortaleza como governo, ali se referindo ao governo municipal, vamos utilizar Fortaleza, o nome do local geográfico. Tá bom? Então essa é a utilidade desse capítulo 23, é apoiar essas outras coisas. Apoiar na distinção de uma entidade, no acréscimo com o nome de evento, ou então para representar um governo, porque governo é tratado como entidade coletiva, que é o que é tratado lá que é o que é abordado lá no capítulo 24.
Assim como ocorre com nomes, existem diversas regras, diversas exceções para os nomes geográficos. Mas existe duas regras gerais aqui que são bastante úteis e que, digamos aí que na maior parte das vezes vocês estarão utilizando essas regras. Quais são essas regras? Primeiramente, elas dizem respeito a qual forma do nome você vai utilizar. Se você vai utilizar um nome lá no idioma do país ou então um nome em português. O que a SER diz para a gente? Utilize a forma em português do nome de um lugar se houver uma de uso corrente no português. Por exemplo, se a gente tem Áustria, Copenhague e Helsinki em português, a gente não deve utilizar a forma do nome desses locais geográficos em seus respectivos idiomas. A gente não vai escrever a Áustria em alemão. A gente não vai escrever Copenhague em dinamarquês. A gente não vai escrever Helsinki em finlandês. A gente vai utilizar a forma de uso corrente no português. A segunda regra geral, que dá conta das situações que não cabem na primeira regra, é aqueles casos em que não há uma forma em português que seja de uso corrente. O que a gente vai fazer nesses casos? A gente vai utilizar a forma que está no idioma oficial daquele país. Por exemplo, Buenos Aires. Não temos uma forma em português para o nome dessa cidade. Então, nós vamos utilizar a forma no idioma oficial dessa cidade, no caso, o espanhol. Tá bom? Então, são duas regras básicas que já dão conta aí de boa parte das situações que vocês enfrentarão. Lembrando sempre que encontrou uma situação diferente, não se encaixou na regra básica, consulta o ACR2. Temos o capítulo 24, que é o capítulo específico para a criação dos pontos de acesso para entidades coletivas. É aqui que a gente vai dizer assim, se a entidade coletiva tem mais de um nome, qual nome você vai escolher? Se a entidade coletiva tem uma sigla, um nome por extenso, um nome oficial, ou se a entidade coletiva mudou de nome no decorrer dos anos, qual nome você vai escolher? O nome atual ou o nome antigo? De modo geral, a regra que a gente vai utilizar é a seguinte: faça a entrada, ou seja, o ponto de acesso autorizado de uma entidade coletiva, diretamente pelo nome que comumente a identifica, exceto quando as regras seguintes estipularem a entrada pelo nome de uma entidade superior ou entidade relacionada ou por nome de um governo. Então, de modo geral, a gente vai utilizar um nome que é comumente utilizado para se referir àquela entidade coletiva. Então, se a entidade coletiva se chama The Rolling Stones, vamos utilizar esse nome. E aí, como eu disse para vocês, existem regras dizendo o que a gente vai acrescentar ou o que a gente vai excluir desses nomes para criar o ponto de acesso principal. Uma dessas regras vai dizer, por exemplo, para a gente tirar o artigo inicial. Então, The Rolling Stones vai ficar apenas Rolling Stones. França, aqui, uma entidade coletiva, mas se referindo ao governo da França. Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia foi uma forma que nós utilizamos, né? Porque você vai ter o nome anterior, que era o IBBD, você vai ter a sigla, IBICT, você vai ter a sigla do nome anterior, o nome anterior por extenso. Qual forma você vai escolher está dito, está descrito lá, está instruído lá no capítulo 24. Aqui no caso de entidades coletivas que são subordinadas, por exemplo, Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Então a gente precisa especificar de qual país esse Ministério das Relações Exteriores faz parte, pois vários países podem ter um ministério com o mesmo nome. Então a gente acrescenta aqui o nome do local geográfico, o nome do governo do qual esse ministério faz parte. Um exemplo aqui de uma entidade coletiva que é um evento. Então, o Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, 24ª edição, ano de 2011, o local Maceió. Já quase encerrando a parte 2 da série, a gente tem o capítulo 25, que é o capítulo que diz respeito aos títulos uniformes. Título uniforme é uma questão não necessariamente complicada, mas é uma questão complexa de se tratar por vários motivos, né? Porque ele tem finalidades muito específicas, nem sempre a gente precisa, nem sempre é possível criar o título uniforme, nem sempre é necessário, nem sempre o catalogador tem tempo, nem sempre o sistema vai utilizar. Quando vamos utilizar título uniforme, ou melhor dizendo, para que eles servem, né? Eles servem, por exemplo, para reunir todas as entradas de uma obra, ou seja, todos os registros de uma obra, quando elas aparecem em diferentes apresentações. Por exemplo, diferentes edições, diferentes traduções com diferentes títulos. Então, você tem uma obra que
contém muitas traduções, muitas edições, convém você criar um título uniforme para que você consiga reunir para o seu usuário todas essas edições, todas essas traduções. Identificar uma obra quando o título pelo qual ela é conhecida difere do título principal do item que está sendo catalogado. Então, a sua comunidade de usuários conhece aquela obra por um título, só que na verdade o título que está na página de gosto não é o título pelo qual o usuário conhece. Então, você pode utilizar o título uniforme para dar conta dessa situação. Para distinguir entre duas ou mais obras publicadas sob títulos principais idênticos, e também para organizar o arquivo, na verdade, organizar o conjunto de registros bibliográficos que vocês têm. Aqui um breve exemplo, né, de um título uniforme. Então, aí, para a obra Mil e Uma Noites, o título uniforme também pode incluir informações sobre o idioma. Né? Nesse caso, esse título uniforme vai reunir todas as traduções para o português dessa obra. Toda a catalogação que eu fizer dessa obra em português, eu vou incluir esse título uniforme, Mil e Uma Noites, português. Assim, o usuário, ao buscar, vai conseguir reunir todas essas traduções para o português. Lá na página de leituras complementares do curso, existem 2 textos que falam sobre títulos uniformes. Então, quem tiver mais interesse, por favor, leia esses textos, consulte também o capítulo 25 da CR2. Títulos uniformes são bastante importantes, mas como eu disse, há uma série de questões aí envoltas nos títulos uniformes e por isso nem sempre eles são utilizados como deveriam. Por fim, concluindo a parte 2 do ACR, temos o capítulo 26, que diz respeito às remissivas. O que são as remissivas? São elementos que são acrescentados ao catálogo para guiar o usuário durante a busca que ele está fazendo pelo catálogo. E existem basicamente 2 tipos de remissivas, são as remissivas ver e as remissivas ver também. As remissivas ver indicam para o usuário qual ponto de acesso foi escolhido, e as ver também indicam para o usuário quais pontos de acesso estão relacionados. Um exemplo bastante simples da utilização da remissiva ver. Uma determinada entidade coletiva era conhecida tanto pelo nome completo quanto pela sigla. Você optou, segundo as regras do ACR2, lá no capítulo 24, você optou por utilizar o nome completo como o ponto de acesso autorizado para aquela entidade coletiva. Só que o seu usuário pode buscar também pela sigla, no caso aqui pela sigla OTAN. E a partir do momento que você inclui uma remissiva, o seu usuário vai ter condições de encontrar aquilo que ele está buscando. Porque o catálogo vai dizer para ele, olha, você buscou por OTAN, veja Organização do Tratado do Atlântico Norte. Tá bom? A gente vai ver melhor como que isso funciona, porque hoje em dia a gente não utiliza mais fish, né? Os sistemas estão utilizando, as bibliotecas estão utilizando sistemas automatizados, sistemas online para busca, então isso não funciona colocando uma fichinha lá no meio do catálogo hoje em dia. Isso funciona de outra forma. Lá na unidade 3 do nosso curso, quando a gente for falar sobre controle de autoridade, a gente vai falar isso com mais detalhes, vou explicar melhor como que isso funciona para vocês. E as remissivas ver também indicam para o usuário uma coisa que está relacionada, uma coisa que possa ser de interesse também para ele. Então aqui o usuário buscou por Álvaro de Campos, o catálogo está dizendo para ele, olha, veja também Fernando Pessoa. E se você se interessou por Álvaro de Campos, pode ser que você também se interesse por Fernando Pessoa. Outros casos em que é necessário incluir as remissivas ver também são aqueles casos em que a entidade coletiva mudou de nome. Então eu mostrei anteriormente para vocês o exemplo do IBICT. Anteriormente chamava Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação. Hoje Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. O que é adequado fazer segundo a CR2? Tudo aquilo que você catalogou com um nome antigo, aparecia o nome antigo no documento, você mantém o nome antigo. Aquilo que você está catalogando e aparece o nome novo, você mantém o nome novo. Só que você tem que indicar para o usuário que essa entidade coletiva mudou de nome. Então você faz uma remissiva ver também. Você diz assim, olha, você procurou por Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação, veja também Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Você procurou por Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, veja também Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação. Com isso, o usuário vai conseguir encontrar tudo que ele precisa, independentemente do nome que está constando no documento.
seja o nome antigo ou seja o nome novo da entidade coletiva. Bom, para finalizar essa síntese que nós fizemos sobre a parte 2 do ACR2, eu vou detalhar aqui alguns elementos, algumas coisas que são importantes do capítulo 21, lembrando que os outros capítulos, principalmente o capítulo 22 e o capítulo 24, nós veremos em maiores detalhes no material do curso. Lembrar sempre o quê? Que o capítulo 21 vai auxiliar na escolha dos pontos de acesso. Ele não vai dizer para a gente como será o ponto de acesso para a entidade coletiva. Ele só vai dizer qual entidade coletiva ou qual pessoa que está mencionada naquele documento vai receber o ponto de acesso principal ou secundário. E, a partir disso, ele vai guiar a gente. Por exemplo, se é uma pessoa, então você vai seguir o capítulo 22. Se é uma entidade coletiva, você vai seguir o capítulo 24. E vai trazer também aqueles casos em que a gente deve utilizar o título como ponto de acesso principal ou como ponto de acesso secundário. E por fim, como eu já disse para vocês algumas vezes hoje, e quero estar sempre frisando, que nesses capítulos, no capítulo 21 e também nos outros capítulos da parte 2, existem regras específicas para diferentes tipos de recursos ou para diferentes tipos de situações. Então, gravações de som você vai ter uma abordagem diferente. Obras de arte você vai ter uma abordagem diferente. Obras legais, obras religiosas, música, você vai ter também uma abordagem diferente. Então, é importante você conhecer a regra geral e, a partir da regra geral, procurar lá dentro do capítulo 21 ou dos outros capítulos qual regra você deve utilizar para dar conta daquela situação que você tem em mão. Bom, então encerramos por aqui. Nas próximas webconferências falaremos sobre os outros assuntos do nosso curso, falaremos futuramente sobre o formato Marco 21, depois sobre o controle de autoridade e o formato Marco 21 para dados de autoridade. Vamos despedindo por aqui, deixo um grande abraço para vocês e até a nossa próxima webconferência.